Shalom, shalom, shalom. Nós vamos aqui para mais um vídeo desses nossos vídeos que nós estamos gravando aqui a cada dia, né? O meu nome é Eclésio, eu sou o pastor Eclésio, né? E eu sou aqui que administro esse canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e faça a sua inscrição, marca o sininho para estar recebendo sempre os novos vídeos. E se você gostar do vídeo, compartilhe. Você está vendo aqui eu com essa balinha na mão aqui, ó? Você vai ver daqui a pouco, você vai saber o que essa balinha tem a ver com Adão e a primeira esposa de Adão. Será que Adão teve uma esposa antes de Eva? Essa é a pergunta que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Essa aqui nós vamos responder a você aqui nesse vídeo. Então fique ligado. Fique ligado, porque tem uma coisa fantástica aí que você vai descobrir, uma coisa que você vai aprender, se Adão teve ou não teve uma esposa antes de Eva, e se é verdade ou não isso aí. Né? Então, vamos lá. Então, você está vendo aqui, ó, essa balinha aqui, Lilith. Né? Sabe quem é Lilith? Né? Pois é, diz uma lenda, uma antiga lenda, que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Aliás, não é só uma lenda. Não é só uma lenda. Existe uma parte do estudo judaico, do sistema judeu, que acredita verdadeiramente que Lilith existiu e que ela foi a primeira esposa de Adão. Ela foi esposa de Adão antes de Eva. Né? E segundo eles, ela foi a esposa de Adão antes de Eva. E por que ela deixou de ter esse espaço? Por que ela perdeu esse espaço? Ela perdeu esse espaço porque ela não quis ter vida de esposa com Adão. Ela não quis ter vida de esposa com Adão. E com isso, Adão foi se queixar ao Senhor e a Bíblia não, o estudo judaico, a história dos judeus, diz que Deus então expulsou ela da presença lá do Éden, e que ela acabou se tornando uma entidade maligna, uma pessoa maligna. Ela diz que fora do Éden ela se juntou a demônios, por essa desobediência, e ela passou então a matar uma média de 100 crianças por dia. Essa era o que ela fazia. Então, na verdade, dois livros judeus que contam essas versões falam, né, sobre isso. O primeiro livro é o Zohar, que é o livro da Cabalá judaica, que diz que essa história é uma história real. Né? Então, o sábio, o escritor do Zohar, ele escreveu, ele diz que houve de fato. E a gente vai ver aqui os argumentos bíblicos para que eles utilizam para sustentar essa história. Eu não sei, eu particularmente não acredito, vou te mostrar depois porque, mas basicamente a gente precisa entender por que eles sustentam essa história, e não só ele, como muita gente ao redor do mundo sustenta essa história. Né? Mas antes a gente precisa saber o que é a Lilith efetivamente. Então, a Lilith hoje também representa um espírito maligno, que representa toda a desobediência dos relacionamentos, que leva as pessoas a cometer relações sexuais ilícitas. Então, diz que todo tipo de relação sexual ilícita que existe, ela é de origem Lilith. Também todo espírito de rebelião, de rebeldia que possa haver também, tem a ver com esse espírito de Lilith, porque ela não quis se submeter a Adão, e Adão então pediu uma outra esposa. Existe uma outra fonte judaica chamada Talmud, né, no tratado do Baba Batra, né, no capítulo lá, que eles falam que essa Lilith de fato existiu, esse ser, essa mulher anterior a Eva. E qual é o argumento que eles utilizam na Bíblia? Porque o mais importante é isso. Porque eles têm o Talmud, e o Zohar, e uma série de outros livros que eles consideram como sendo divinos, de origem divina, mas que nós, cristãos, não acreditamos. Nós só acreditamos exclusivamente na Bíblia. Então, eles usam também argumentações bíblicas para explicar isso. E a primeira argumentação bíblica que eles utilizam está no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 27, quando ele diz assim, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é uma pergunta que hoje, inclusive, muitos progressistas, adeptos da ideologia do gênero e de outras coisas que são contrários à Bíblia,
tem utilizado como argumentação de que Deus criou o homem junto com a mulher, que não foi criado depois, e até que apoiam o feminismo e essa rebelião contra a palavra de Deus, contra aquilo que é a palavra de Deus. Então a gente vê que o Lilith, na verdade, é um espírito que atua entre eles, né? Que atua entre eles. E, na verdade, eles usam esse argumento, né, que Deus criou. E essa mulher aqui, que Deus criou junto com o homem, certo? Essa foi a Lilith. Essa não foi a Eva, Havá, né? A primeira mulher, como diz Havá e Shona, né? Como eles falam, a primeira mulher de todas. Outro argumento que é utilizado na Bíblia também para justificar, para dar base para essa argumentação, está no livro ainda de Gênesis, no capítulo 2, quando há novamente um relato da criação do homem, dessa vez um relato só da criação do homem, não como no capítulo 1, que fala que Deus criou o homem e a mulher, mas exclusivamente da criação do homem. Né? O homem sendo criado, não com a mulher. A criação da mulher viria depois. E lá no versículo 19, 19 deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não. É no versículo 23 que disse assim, ó, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, essa palavra agora que você vai encontrar aí no texto bíblico, certo? Essa palavra agora, né? Deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhar aqui a nossa tela, que eu estou com a Bíblia aberta aqui, a Bíblia online, né? Então está aqui, ó, aberta a Bíblia online, está aqui, ó, esta é agora. Essa palavra agora é como se Adão estivesse dizendo para Deus, agora sim, Deus, o Senhor fez uma mulher que é parte de mim, que é oriunda de minha pessoa, né? Então, Adão utiliza ou melhor, as pessoas que defendem que o mito, a lenda de Lilith seja verdadeira, certo? Eles utilizam essa fonte, utilizam esse argumento, esses dois argumentos bíblicos, Mas o nome Lilith não aparece em lugar nenhum. É diferente de Eva, quando a Bíblia fala que Deus deu um nome a Eva. É outro, que Adão deu um nome a Eva, deu um nome para a mulher, Havá, né? Eva em português, Havá em hebraico. E a gente precisa agora refutar essa argumentação. É porque tem a questão do espírito que atua de Lilith, né? que inclusive até eu recomendo a vocês, mães, que se comprarem essas balinhas do nome de Lilith, tenha conhecimento do que isso significa, né? E faça uma oração, rompendo, quebrando e anulando toda e qualquer consagração, qualquer maldição que possa haver nisso, que possa haver nessa palavra. Inclusive, alguns judeus argumentam que nós é que estamos errados, mas não é, a Bíblia traz isso. A Bíblia não traz essa informação de jeito nenhum. Muito pelo contrário, o que a Bíblia traz é uma informação muito simples que dá para se ver claramente que a Eva foi a primeira mulher. Quando você lê o capítulo 2, versículo 20, que é justamente o capítulo mais detalhado da criação do homem. O primeiro capítulo fala-se rapidamente da criação do homem, mas no segundo capítulo o Espírito Santo detalhou ainda mais essa criação. E é importante que a gente veja como está lá na orientação, a forma como Deus quer, ou como Deus deixou para a gente, né? Porque está lá em Deuteronômio 29 que aquilo que Deus não revelou na palavra, aquilo não deve ser tratado como verdadeiro. Vamos abrir agora aqui a Bíblia, vamos ler direitinho o que é que diz esse texto lá. Diz assim, ó, versículo 20, diz assim, ó, e Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ou seja, o homem não tinha ninguém nessa época.
certo? E o próprio Deus diz no versículo anterior, nos versículos 18, o próprio Deus disse assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer que se o homem tivesse uma outra companheira, Deus ia dizer que não era bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, certo? Que vai fazer uma mulher que realmente chegasse junto com ele. E você acha que Deus faria, então, uma mulher, uma ajudadora diferente? Na verdade, esse espírito de Lilith é uma invenção demoníaca com a intenção de fazer com que nós desacreditemos da palavra de Deus. É uma forma de romper com a profundidade e a veracidade da palavra de Deus. Nós não podemos acreditar nisso, nessas lendas, certo? Apesar de reconhecer que existem muitas coisas na Zohar e no Talmud que são louváveis, mas todas elas foram escritas por homens e não pelo Espírito Santo. O reconhecimento daquilo que foi dado pelo Espírito Santo é exclusivamente a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Fora disso, você pode considerar como sendo válido ou não. E algo desse tipo aqui que contraria a Bíblia, nós não temos como aceitar. Se existe algo do Zohar, se existe algo da Talmud que confirme a palavra de Deus, então nós podemos sim, né, considerar como verdadeiro, mas algo desse nível eu acredito que não. Então, queridos, se há um espírito de Lilith, se há uma Lilith, essa Lilith é um demônio, ela não foi a primeira mulher de Adão, e o objetivo disso é exclusivamente para desacreditar a palavra de Deus. Então, essa balinha aqui, ó, certo? Isso aqui você vai fazer o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, no 1 Coríntios, no capítulo 8, que diz assim, veja só, versículo 4. Mas quanto, vou compartilhar aqui a tela, para que vocês possam acompanhar junto comigo a leitura, que diz assim, isso aqui é a Bíblia online, qualquer um pode pegar aí na internet e ler, essa aqui é a versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem Deus, que é no céu, que é na terra, todavia, para nós, há um só Deus. Então, o que você deve fazer? Orar, quebrar e eliminar. Porém, não se sabe aqui qual é a origem, por que eles fazem isso. O melhor mesmo é não comprar. Eu comprei somente aqui para mostrar para vocês. Tem uma balinha também, tal. E você é que vai tomar a sua decisão. Então, se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que precisa saber, conhecer essa história, saber dessa lenda e quebrar essa informação equivocada. Se você gostou do vídeo, então compartilhe, assine. Você não é assinante ainda do canal, então assine o nosso canal, certo? E participe aqui conosco do aprendizado de curiosidades misteriosas que envolvem a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.